Bom, então vamos começar então a unidade 6 do curso, criando a formatação CSS do jogo. Então, inicialmente eu vou criar o arquivo. Então, arquivo novo. No Dreamweaver eu tenho a opção aqui para criar um arquivo do tipo CSS. Vou selecioná-lo, criar. Antes de dar continuidade, eu vou salvar o arquivo. Então, arquivo salvar. Como eu salvei o arquivo em uma pastinha diferente aqui, vou voltar lá. C, arquivo de programa, easy.php, data, local web, game1. E aqui dentro do game1 eu vou criar uma pasta com o nome de CSS. Então, novo, pasta, CSS. Dentro do CSS eu vou criar um arquivo com o nome de estilos. Que ele automaticamente vai receber a extensão CSS. Mas eu vou colocar aqui só por garantia. Ponto CSS. Salvar. Então, o que eu vou iniciar formatando? Primeiramente, eu vou indicar a formatação desse texto aqui, ó, que é o texto do jogo. Eu vou usar a fonte que eu vou utilizar para esse texto, vai ser uma fonte que eu tenho lá na pasta fontes. Então, a partir do CSS3, já é possível especificar arquivos de fonte, não dependendo mais das fontes do sistema do usuário. Então, eu vou utilizar essa tag aqui, que é a font face. Eu vou indicar o nome para essa família da fonte, font family. Não vou utilizar as fontes já especificadas pela Dreamweaver aqui. Eu vou criar uma nova família que eu vou chamar de título. Esse nome pode ser o nome que você definir. Tome cuidado para não usar acentuação e nem espaço em branco. E vou usar até a propriedade CRC para indicar o local da fonte. Então eu vou aqui na pastinha Game1, fontes, e eu tenho a fonte aqui que eu vou usar para o texto. Então, já me dá até um preview aqui da fonte. Ok. Então, defini a família. Agora na tag H1, eu vou indicar a formatação para essa fonte. Então, vou usar o font family e vou usar a família que eu acabei de criar. É o título. Vou indicar o tamanho. Verdade size, vou usar um tamanho grande, então 80. Vou indicar a cor que eu vou utilizar. Eu já tenho aqui um tom de azul que eu desejo. Logicamente eu vou ter que usar essa cor em hexadecimal. Então é 1C64AB. Esse tom de azul aí. Então, inicialmente eu vou fazer isso. No Ctrl S para salvar. Agora, aqui no arquivo index.html eu vou ter que vincular esse arquivo com aquele arquivo CSS. A vantagem do Dreamweaver é que eu tenho aqui um painel CSS, onde eu tenho aqui a opção para anexar o arquivo. Então, dou um clique em anexar, seleciono pelo botão procurar o arquivo. Está na pasta CSS, arquivo estilos. Ok. Só tome cuidado aqui para você selecionar a opção link. Se você não estiver utilizando o Dreamweaver, você vai ter que indicar na tag link, dentro das tags head, essa linha aqui, onde eu indico o arquivo estilos.css que está lá na pastinha CSS. A vantagem do Dreamweaver é essa, já faz o trabalho bruto aí para mim. Vamos então visualizar como ficou o H1 no browser. Então vamos aqui o arquivo,
visualizar no navegador, eu vou utilizar o Firefox. Então me dá aqui, ó, na tag H1, aquela fonte que eu especifiquei. Beleza, vamos então indicar a formatação das divs, as demais divs, né? Continuando, vou lá no arquivo estilos. Agora eu vou indicar a formatação para o fundo do jogo, aquela tag body. Vou indicar uma margem, não quero margem nenhuma, então 0 pixels. E vou utilizar uma imagem de fundo pelo background image. Procurar. Então está aqui no IMGs, é um arquivo chamado fundo. Não é o fundo game, fundo. Aí, Ctrl S. Então eu já tenho o fundo do jogo. Agora sim, eu vou iniciar a formatação das divs. Então vou começar pela div container. Como eu usei no arquivo index a propriedade id para indicar o nome, aqui no estilos eu tenho que indicar o sustenido, ou cerquilha, não sei se você sabe o nome. Vou começar pelo tamanho do container, 800 pixels, a altura, vou indicar como sendo automático, a posição vai ser relativa, para centralizar essa div no centro do browser, eu vou usar a mágica aqui, usar o margin left alto, e o margin right, que é a margem direita, também alto. Agora eu vou para a div título. Também vai ter o argor de 800. A diferença é que aqui eu vou indicar uma altura de 50 pixels. Como eu vou ter um texto lá, vou usar o texto align e vou utilizar o center, que é para centralizar aquele H1 que está lá. A posição vai ser relativa à div anterior. Título game. Observe aqui que eu usei o G maiúsculo. Vai ter a mesma largura do container. A altura do título game vai estar em 400 pixels. Vou definir aqui a imagem. Background image. Procurar. Essa sim vai ser o fundo game. Vou indicar uma borda em volta dessa div. Vou começar pela cor. Aqui eu vou usar uma borda branca. Vou indicar o estilo dessa borda. Border style vai ser o tipo sólido. A posição vai ser relativa à div anterior. Agora sim, eu vou criar a do jogador. Eu vou indicar aqui o tamanho de 256 pixels, a altura de 66 pixels. Essa div vai ter uma posição absoluta dentro da div fundo game. Então, absolute. Aqui eu vou indicar a posição X pelo left, né, pela propriedade left. Essa posição vai ser uma posição inicial, depois ela vai ser alterada pelo JavaScript. Então o left é a posição X e o top é a posição Y.
Vou indicar o inimigo 1. Então, o inimigo 1 vai ter o tamanho de 256 também. Mesma altura. A posição também vai ser absoluta. Então, o valor inicial, posição inicial e a posição inicial do topo. É claro, agora eu tenho também o segundo inimigo. Esse aqui, no caso, o inimigo 2. O inimigo 2, eu vou colocar o tamanho aqui de 155, a altura de 25 pixels. Posição absoluta, o left vai ser 592 e o topo 178. Nessa div não vai haver uma animação, então eu já vou indicar aqui o fundo. Então, background image, procurar. É aqui o inimigo 2. Então, como essa div não vai ter animação, eu já posso especificar aqui direto. Ok. Prosseguindo, eu vou então agora criar a div do disparo e das explosões. Então, C. A div lá se chama disparo. Tem 50 pixels de largura, por 8 de altura, posição absoluta, 39 no topo. Essa imagem também não vai possuir uma animação, então eu posso aqui já selecionar. É o arquivo disparo. Vamos agora para a explosão 1. A explosão 1 vai ter a largura inicial de 15 pixels, a altura de 87, posição absoluta, posição inicial 456 e altura de 181. Apesar de eu criar uma animação nessa div aqui, mas eu vou fazer essa animação de uma forma diferente. Eu já vou procurar o arquivo aqui explosão. Essa animação, quando nós formos criar, eu vou explicar qual vai ser a diferença. Observe aqui que a largura que eu estou usando de 15 pixels é bem menor, ou seja, a imagem não vai ser exibida em sua totalidade na div, inicialmente, né? Explosão 2, exatamente a mesma coisa. Só vou colocar uma posição diferente. Então, também vai ter a largura de 15, 17. Vou colocar aqui 510. No topo 181. Vai ser a mesma imagem de fundo. Ctrl S. Se eu for aqui no arquivo no index, aqui no design eu já tenho as posições de cada um dos objetos. Lá. Vamos só checar aqui no código-fonte se está tudo ok. Vamos checar lá no browser o que está acontecendo. Então, ele posicionou aqui, mas não foi exibido o fundo game. Vamos só checar lá então o que tem de errado com o nosso fundo game.
Bom, já imagino que seja, porque no arquivo estilos, ó, eu coloquei título game, né? Sendo que é fundo game. Vamos então atualizar lá no Firefox. Agora sim, temos algumas divs já posicionadas. Explosão 1, explosão 2, o disparo e aqui já o inimigo 2. Aqui as demais divs que não são sendo exibidas, que é o inimigo 1, ou melhor, o jogador e o inimigo 1, eu somente indiquei as divs. Ó. As divs estão aqui, mas eu não indiquei as imagens ainda, porque eu vou criar uma animação. Essa animação vai ser criada pelo CSS na nossa próxima unidade. Lembrando que todo o código utilizado até agora, você vai encontrar lá na pasta que você baixou junto com os arquivos do curso. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre posicionamento, é só olhar lá. Então, até a nossa próxima unidade.